Ele foi trazido sem identificação, sem carteira e com cicatrizes suficientes para mapear todas as guerras da última década. Os médicos viram um homem moribundo. O auxiliar viu um lunático que já havia quebrado 2 amarras. Mas quando a sala de trauma 4 foi fechada porque o paciente havia apontado um bisturi para o chefe de cirurgia, o hospital chamou a SWAT. Eles não entenderam. Ele não era psicótico. Ele estava executando um protocolo de defesa. Ele era uma arma com defeito nas linhas inimigas. Enquanto a polícia carregava seus rifles, uma enfermeira passou pela barricada. Ela não tinha colete. Ela só tinha um nome, um codinome que não deveria existir fora de um arquivo confidencial no Pentágono. A chuva sobre Seattle não estava apenas caindo. Ela estava tentando afogar a cidade. No Centro Médico St. Jude, as portas do pronto-socorro se abriram com um silvo, deixando entrar uma rajada de vento gelado e 2 paramédicos empurrando uma maca com uma urgência frenética que fez todos olharem para cima. Homem não identificado, idade aproximada de 35 anos, gritou o paramédico-chefe, um cara chamado Miller, por cima do barulho da sala de espera. Encontrado na beira da I-5, vários ferimentos à bala no abdômen, possível hemorragia interna. Está combativo. Tivemos que sedá-lo, mas ele consumiu 5 miligramas de Vers como se fosse água. Amelia Hart levantou os olhos da estação de triagem. Ela tinha 42 anos, uma enfermeira veterana que passou seus 20 anos em Londres, Alemanha, tratando meninos que foram despedaçados em lugares que eles não sabiam pronunciar. Ela conhecia o olhar nos olhos de Miller. Não era apenas urgência, era medo. Trauma 4, gritou o Dr. Sterling. Sterling era o novo médico assistente, brilhante, arrogante e jovem demais para entender que a medicina não se resumia a encanamento. Era sobre pessoas. Chamem a segurança. Ele está se debatendo. Amélia abandonou sua prancheta e seguiu a correria. Dentro do trauma 4, reinava o caos. O paciente era uma parede de músculos e tecido cicatricial, escorregadio devido à chuva e o paciente, sangrando por 3 buracos de bala no abdômen, baixou seu centro de gravidade. A adrenalina estava passando e a perda de sangue o afetava. Seu rosto estava cinza, com gotas de suor na testa, mas a mão que segurava a tesoura não tremia. Senhor, gaguejou Sterling, levantando as mãos. Você está morrendo. Você tem perfuração intestinal. Precisa de cirurgia. Sem pessoal naturalizado, murmurou o homem. Ele piscou, balançando a cabeça como se quisesse clarear a mente. Eu preciso da chave de criptografia. Onde está o comando? Nós não somos o comando, disse Sterling, sua voz elevando-se em pânico. Somos médicos. Você está em um hospital em Seattle. Seattle está comprometida, murmurou o homem. Ele olhou para a porta. Através da pequena janela, ele podia ver os primeiros policiais chegando, sacando suas armas. Seus olhos endureceram. Hostis no perímetro. Amelia deu um passo à frente. Ela se moveu lentamente com as mãos vazias e abertas. Hart, recue, sussurrou Sterling. Amelia o ignorou. Ela parou a 3 metros do homem. Precisava ver seu rosto claramente. Ele tinha uma cicatriz na sobrancelha esquerda e um queixo que parecia esculpido em granito. Mas foram seus olhos, assombrados, azuis e aterrorizados, que a chamaram a atenção. Ei, disse ela suavemente. O olhar do homem se voltou para ela. A tesoura se ergueu alguns centímetros. Fique atrás. Vou derrubá-la. Eu sei, disse Amélia. Ela não usou sua voz de enfermeira, aquele tom suave e paternalista que ensinavam na escola. Ela usou a voz que usava quando seu pai, um sargento-mor da marinha, chegava em casa bêbado e furioso. Uma voz de ferro envolta em veludo. Você é treinada para fazer isso. Você provavelmente já fez isso centenas de vezes. O homem piscou. Ele parecia confuso por ela não estar implorando. Mas você não quer fazer isso hoje, continuou Amélia, dando meio passo à frente. Porque se você quisesse que estivéssemos mortos, estaríamos mortos. Você está esperando por algo. A respiração do homem ficou presa. Ele pressionou a mão contra o lado do corpo, sangue escuro jorrando entre os dedos. Protocolo 7 Alpha. Broken Arrow. O coração de Amélia parou. Broken Arrow era o código para uma unidade que havia sido invadida e comprometida. Era um pedido de apoio aéreo imediato e catastrófico em sua própria posição. Ele pensou que estava pedindo um ataque. É uma ordem direta. Ele a encarou, a tesoura tremendo em sua mão. Por um segundo, ela pensou que tinha funcionado. Então a porta se abriu com violência. Polícia, largue isso. 3 policiais invadiram a sala com suas Glocks em punho. O barulho repentino destruiu a frágil conexão. Caleb rugiu e a alucinação voltou ao normal. Ele não largou a arma.
Ele se lançou sobre o policial mais próximo, movendo-se mais rápido do que um moribundo teria direito de se mover. Não, gritou Amélia. Ela se jogou não sobre a polícia, mas sobre Caleb. Ela se chocou contra seu lado sangrando, envolvendo seus braços em torno de sua cintura. O impulso jogou os dois no chão duro. Não atirem, ela gritou, protegendo o corpo dele com o seu. Não atirem nele. Caleb se debatia debaixo dela, preparando-se para um golpe que provavelmente quebraria o pescoço dela. Wheezy! Amélia gritou no ouvido dele. Wheezy! Tango! Foxtrot! 4-9. O homem congelou instantaneamente. Seu braço levantado para golpear ficou suspenso no ar. Os policiais gritavam, lasers dançavam nas costas de Amélia, mas ela não se moveu. Ela segurou o homem com força, sentindo o martelar frenético do coração dele contra o seu peito. Sierra 1, ela sussurrou, lágrimas ardendo em suas pálpebras. Aqui é Sierra 2. Verifique o sinal. O homem largou a tesoura. Sua mão desceu, não para golpear, mas para agarrar o antebraço dela. Seu aperto era fraco, enfraquecendo. Sierra também, ele sussurrou. Verifique. Eco. Bifani. Seus olhos reviraram. A luta o abandonou de uma vez. Ele ficou mole nos braços dela. Peguem o carrinho de emergência. Amélia gritou, rolando para longe dele e imediatamente aplicando pressão em seus ferimentos. Estamos perdendo ele. Não ouse atirar nele. Me ajude. 4 horas depois, a tempestade ainda assolava lá fora, mas o furacão dentro do St. Jude's havia se mudado para Utequimoin. Caleb, se era esse o nome dele, estava vivo, por um fio. Os cirurgiões haviam removido 3 balas de 9 milímetros. Balas policiais ou táticas de curto alcance, ninguém sabia. Ele estava entubado, sedado e algemado à grade da cama com algemas de aço resistentes. 2 policiais militares armados estavam do lado de fora da porta de vidro. Amélia sentou-se na sala de descanso, com as mãos tremendo, em torno de uma xícara de café morno, seu uniforme manchado com o sangue dele. Você quer me contar o que diabos aconteceu lá dentro? Ela olhou para cima. O detetive Thorne estava encostado na moldura da porta. Ele era um bom policial, cansado e cínico, mas justo. Eu acalmei um paciente, disse Amélia. Você gritou um monte de bobagens e derrubou um homem que acabara de quebrar o pulso de um segurança, disse Thorne, puxando uma cadeira. E então a Marinha aparece 20 minutos depois e nos diz que esse cara não existe. Eles apagaram as imagens de segurança. Desapareceram. Backups na nuvem, servidores locais. Puf! Amélia apertou a xícara com mais força. Quem são eles? Homens de terno que não sorriem, disse Thorne. Eles vão transferi-lo para Bethesda assim que ele estiver estável. Talvez antes. Eles tentaram levá-lo há 1 hora, mas seu cirurgião-chefe tomou coragem e disse que movê-lo agora o mataria. Thorne se inclinou. Amélia, você o chamou, Caleb, e gritou um código de chamada. Sierra 1. Como você sabia disso? Amélia desviou o olhar. Eu adivinhei. Bobagem, disse Thorne. Você não adivinha um código de reconhecimento de combate. Quem é ele? Eu não sei, ela sussurrou. E essa era a verdade. Ela não o conhecia. Ela conhecia o fantasma dele. Bem, é melhor você descobrir, disse Thorne, levantando-se, porque aqueles ternos não estão aqui para ajudá-lo. Um dos policiais militares deixou escapar. Eles não estão protegendo um herói, Amélia. Estão protegendo um traidor. Disseram que ele se rebelou e matou sua própria unidade. Estão esperando ele acordar para interrogá-lo, não para lhe dar uma medalha. Amélia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Matou sua própria unidade. Isso é impossível, disse ela. É mesmo? Thorne deu de ombros. A guerra cria monstros. Ele a deixou sozinha na sala de descanso. Amélia pegou seu celular. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia digitar. Ela abriu um aplicativo criptografado antigo que não usava há anos. Era uma caixa de sapatos digital onde ela guardava as digitalizações das cartas de Michael. Michael Hart, seu irmão mais novo, um observador da equipe SEAL. Bem, eles nunca disseram o número. Ele havia morrido há 4 anos em um acidente de treinamento na costa do Iêmen. Essa era a versão oficial. Acidente de treinamento, caixão fechado. Ela rolou a tela até a última carta que recebeu. Era manuscrita e escrita às pressas. E vi, as coisas estão ficando estranhas. Estamos trabalhando com um cara codinome Ghost, nome verdadeiro Caleb. Ele é o melhor, mas vê coisas. Se algo acontecer comigo, se a história não fizer sentido, lembre-se do código que te ensinei quando éramos crianças. A senha da casa na árvore. A senha da casa na árvore. Whisky, tango, foxtrot. E então uma linha que ela ignorou por anos, pensando que era apenas uma piada.
O fantasma sabe onde os corpos estão enterrados. Literalmente. Se eu desaparecer, encontre o fantasma. Amélia se levantou. A xícara de café caiu no lixo. Eles iriam interrogá-lo. Iriam levá-lo para um local secreto. E ele desapareceria para sempre. E tudo o que ele sabia sobre Michael, a verdade sobre o acidente de treinamento, morreria com ele. Ela não podia deixar que ele acordasse em uma sala cheia de ternos. Ela precisava ser a primeira pessoa que ele visse. Ela precisava saber por que um homem em quem Michael confiava havia sido rotulado como traidor. Ela saiu da sala de descanso, ajeitou seu crachá e se dirigiu à UTMIMA. Os policiais militares bloquearam a porta. Acesso restrito, senhora, disse o mais alto. Ele parecia uma estátua. Sou sua enfermeira responsável, disse Amélia, com voz firme. Ele está com febre alta. Preciso verificar seus sinais vitais e ajustar a infusão de antibióticos. O médico faz isso, disse o policial militar. O médico está discutindo com seus superiores no saguão, blefou Amélia. E se aquele homem tiver uma convulsão e morrer porque sua temperatura chegou a 40,5 graus Celsius, eu testemunharei. A frequência cardíaca dele estava disparada. O alarme estava prestes a tocar. Shh, acalme-se, ela sussurrou. Eu vejo o nome. Ele balançou a cabeça freneticamente. Ele apontou com o queixo para a bolsa de soro pendurada acima dele. Amélia olhou para cima. A bolsa estava identificada como mistura padrão de soro fisiológico / antibiótico, mas Caleb a encarava com terror. Ele imitou um engasgo. Amélia olhou mais de perto a linha intravenosa. Havia uma pequena porta de injeção perto do catéter. Uma marca de punção minúscula, quase invisível, estava no plástico do tubo, recente. Alguém havia injetado algo na linha depois que ela foi pendurada. Ela seguiu a linha até a bomba. O líquido que se movia pelo tubo não era claro. Tinha um leve redemoinho leitoso, cloreto de potássio. Em altas doses, causa parada cardíaca. Parece um ataque cardíaco. Impossível de rastrear se você não procurar. Alguém não estava esperando pelo interrogatório. Estavam tentando assassiná-lo bem ali na UTP. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. 140, 150. Ei! Gritou o policial militar da porta. O que você fez? Amélia não pensou. Ela arrancou a linha 4 do braço de Caleb. Sangue espirrou nos lençóis. Ele está em parada cardíaca, gritou ela, virando-se para bloquear a visão do PM da bolsa sabotada. Peguem o carrinho de emergência. Chamem uma equipe. Enquanto o PM se virava para gritar no corredor, Amélia pegou a bolsa IV, sabotada, enfiou-a debaixo da blusa e pegou uma bolsa nova da prateleira, conectando-a em segundos. Ela se inclinou perto de Caleb, cujos olhos estavam arregalados de pânico. Eles estão aqui, ela sussurrou. Mas eu também estou. Fique vivo, fantasma. Você me ouviu? Fique vivo. O caos na UTI era absoluto. Os alarmes no monitor de Caleb gritavam uma linha reta. Não porque seu coração tivesse parado, mas porque Amélia havia desconectado os eletrodos em um movimento rápido. Código azul, estou vendo você. Leito 3. O interfone gritava. Amélia sabia que tinha menos de 90 segundos antes que a equipe de emergência chegasse. Os policiais militares gritavam em seus rádios, distraídos pela súbita emergência médica. Eles eram soldados, não médicos. Eles se afastaram da morte percebida, dando a Amélia a janela caótica de que ela precisava. Ela não iniciou a RCP. Eles vão ter o perímetro protegido, murmurou Caleb, fechando os olhos. Contenção padrão. Eles vão verificar todos os veículos. Não vão verificar os mortos, disse Amélia com severidade. O elevador tocou ao chegar ao subsolo. Morgue e patologia. Amélia puxou Caleb para cima. O corredor estava gelado, com cheiro de formaldeído e cera de piso. Ela o levou não para a saída, mas para a sala de preparação da patologia. Suba na maca, ela ordenou. O quê? Suba. Puxe o lençol. Você é um desconhecido que não sobreviveu. Caleb hesitou, depois entendeu. Ele subiu na bandeja de aço inoxidável. Estava gelada. Amélia jogou um lençol branco sobre ele, cobrindo seu rosto. Ela empurrou a maca em direção às portas da área de carga, onde as vans da funerária costumavam ficar paradas. Um segurança estava sentado ao lado da porta rolante, com uma prancheta no colo. Não era o velho Jerry, que costumava trabalhar à noite. Era um cara novo, de pescoço grosso e alerta. O coração de Amélia batia forte contra as costelas. Ela empurrou a maca com autoridade. Espere, disse o segurança, levantando-se. Para onde você está levando isso? Não há liberações não autorizadas durante o bloqueio. Amélia não diminuiu o passo.
Ela parou a maca a poucos centímetros das canelas dele. Ela puxou a máscara para baixo, revelando um rosto tempestuoso de exaustão e raiva. Isso não é uma liberação, gênio. É uma transferência para o refrigerador extra, porque o freezer principal quebrou de novo. Você quer sentir o cheiro de um cadáver de 3 dias? Fique à vontade. Verifique ele. Ela agarrou a ponta do lençol. O guarda franziu o nariz recuando. O cheiro de sangue e doença que emanava de Caleb era bem real. Vá embora. O guarda acenou para ela ir embora, sem querer lidar com a papelada ou o cheiro. Amélia empurrou a maca para o concreto encharcado da doca de carga. A tempestade ainda estava forte. A chuva batia em seu rosto. Kay escondia suas lágrimas. Ela examinou o estacionamento. Seu carro estava a 50 metros de distância. Livre, ela sussurrou. Caleb sentou-se, o lençol caindo como um sudário. Ele parecia um cadáver que havia decidido andar. Eles chegaram ao Honda. Amélia o empurrou para o banco do passageiro e reclinou o encosto totalmente. Ela jogou um cobertor sobre ele, bem quando um SUV preto. Ele estava debaixo do para-choque traseiro, usando uma pedra para quebrar uma pequena... Leu as palavras. Whisky Tango. Foxtrot. Leu a linha sobre o fantasma. Fechou. A casa na árvore ainda está de pé. Caleb olhou para ela intensamente. Só Michael sabia sobre o código da casa na árvore. Ele está vivo, Amélia. Ele está se escondendo. Ele está com a garota e está esperando pela extração. 47,19122,33 da AW. Amélia recitou os números da mão. Uma luz branca queimou as retinas de Amélia e a onda de choque a jogou contra a parede oposta. Seus ouvidos zumbiam, um chiado agudo que abafava o mundo. Ela não conseguia enxergar. Ela só conseguia sentir o calor do fogo onde a granada havia incendiado o tapete. Uma mão agarrou seu colarinho. Caleb. Ele a arrastou pelo chão, mantendo-se abaixado. Balas começaram a perfurar as paredes de madeira da cabana, fazendo lascas voarem como estilhaços. Tac, tuac, tuac! Rifles com silenciador. Profissionais! Cozinha! Caleb gritou, sua voz soando como se estivesse debaixo d'água para seus ouvidos danificados. Eles rastejaram até a cozinha. Caleb virou a pesada mesa de carvalho, criando uma barricada. Ele tinha a espingarda na mão. 2 atiradores na frente, um flanqueando por trás. Caleb analisou instantaneamente. Ele não era mais o paciente moribundo. Ele era o ceifador. Amélia, o tanque de propano, ele gritou. O quê? O fogão. Ligue o gás. Todos os queimadores. Amélia correu para o fogão. Ela girou os botões. O chiado do gás encheu a pequena sala. Janela. Caleb apontou para a pequena janela acima da pia. Vá! E a empurrou para cima. Ela caiu na grama molhada do quintal. Estava escuro, a chuva ainda caía. Caleb saltou atrás dela, aterrissando pesadamente. Ele gemeu, segurando o lado do corpo. Sangue fresco escorria por suas bandagens. Corra para a árvore, ele ordenou. Eles correram em direção à densa floresta, a 50 metros de distância. Atrás deles, 3 figuras vestidas com equipamentos táticos pretos arrombaram a porta da frente da cabana. Limpo à esquerda, limpo à direita, gritou uma voz. Caleb parou na borda das árvores. Ele levantou a espingarda, mirando não nos homens, mas na janela da cozinha pela qual eles acabavam de sair. Fogo na caverna, ele sussurrou. Ele apertou o gatilho. Os chumbos quebraram a janela da cozinha e faiscaram contra o fogão de ferro fundido dentro dela. O gás pegou fogo. Bum! A cabana não apenas pegou fogo, ela se desintegrou. A onda de choque jogou Amélia na lama. Uma bola de fogo se espalhou pelo céu, As docas secas ficam no lado norte, disse Caleb, olhando para um mapa em seu celular. Ele estava ladeado por 6 soldados fortemente armados, que se moviam com a precisão de... Visão noturna! Gritou o general Keller, correndo para se proteger atrás de uma caixa de transporte. Matem todos, zona de fogo livre. Mas os mercenários de Keller estavam lutando em um campo de batalha que acabara de se voltar contra eles. No alto, um enorme guindaste ganhou vida com um gemido. O general sorria com os olhos arregalados de loucura. Fim do jogo, fantasma. Amélia estava presa sob o peso de Caleb. Ela não conseguia levantar a arma. Michael não conseguia atirar. O ângulo estava bloqueado pelo veículo. Keller apertou o gatilho. Clique. A arma emperrou. Um defeito no cano. Por uma fração de segundo, houve silêncio. Keller olhou para a arma, incrédulo. Aquele segundo foi tudo o que Amélia precisava. Ela não tentou atirar nele. Ela não tinha ângulo. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso e tirou a única arma que lhe restava,
a pistola de sinalização que havia pegado do kit do barco na garagem de Henderson. Ela enfiou o cano na abertura entre a porta do carro e a moldura, mirando diretamente no peito de Keller, e puxou o gatilho. O sinalizador de magnésio atingiu Keller no colete tático. Ele não penetrou, mas pegou fogo instantaneamente, queimando a 3.000 graus Celsius. Keller gritou, largando a arma e arranhando o peito em chamas. A luz vermelha ofuscante o iluminava como um demônio na escuridão. "Alvo marcado!" rugiu Caleb, reunindo o que restava de sua voz. "Sierra-1, mande!" No navio, Michael viu o sinalizador vermelho. Ele não hesitou. Bum! A bala de calibre pesado do rifle de precisão rasgou a noite. Ela atingiu Keller no peito, encerrando seu grito instantaneamente. O general caiu na lama, com o sinalizador ainda crepitando em seu peito. O silêncio tomou conta do estaleiro. Os mercenários, vendo seu líder morto e enfrentando um atirador invisível, jogaram suas armas no chão. "Cessar fogo." A voz de Michael ressoou pelos alto-falantes. "Protejam a área." Amélia empurrou Caleb para longe dela. Ele estava inconsciente, com a respiração superficial. "Caleb!" ela gritou, pressionando as mãos no pescoço dele. Um pulso fraco, mas lá estava. Ela olhou para o navio. Uma escada de cordas se desenrolou do convés. Uma figura deslizou para baixo, movendo-se com a graça de um homem que passou a vida nas sombras. Ele atingiu o chão e correu em direção a eles. Ele tirou a máscara. Era Michael. Ele estava mais velho, com cicatrizes, e seus olhos estavam duros, mas era ele. Ele caiu de joelhos na lama. Ele não abraçou Amélia. Ainda não. Ele foi direto para Caleb, suas mãos se movendo com eficiência treinada sobre os ferimentos. "Ele está hipoalêmico", disse Michael, sua voz áspera. "Ele precisa ser evacuado agora." "A marinha está a caminho", disse Amélia, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, misturadas com a chuva. Foi Caleb que os chamou. "Broken Arrow." Michael olhou para ela, depois olhou realmente para ela. Estendeu a mão e tocou-lhe no rosto com uma mão enluvada. "Salvaste-o, Evie", sussurrou ele. "Salvaste-nos a todos." Sirenes soaram ao longe. Luzes azuis piscavam contra os cascos cinzentos dos navios. A cavalaria havia chegado. 3 semanas depois, o sol brilhava no terraço do Centro de Reabilitação de Veteranos em San Diego. Era uma instituição privada financiada por doadores anônimos que se assemelhavam fortemente à comunidade de inteligência, tentando se desculpar por uma grande confusão. Amélia estava sentada a uma pequena mesa, com 2 cafés à sua frente. A porta se abriu e um homem saiu. Ele usava uma bengala e se movia com rigidez, mas estava andando. Vestia roupas civis, jeans e uma camiseta que revelava as cicatrizes em processo de cicatrização em seus braços. "Caleb." Ele se sentou à sua frente, fazendo uma careta ao ajustar a perna. "Disseram-me que estou aposentado", disse Caleb, tomando um gole do café. "Dispensa honorária, benefícios integrais e um acordo de confidencialidade do tamanho de uma lista telefônica. E o general Keller Melia pediu a retirada póstuma da patente", disse Caleb. "A versão oficial é um acidente de treinamento, mas os dados naquele disco chegaram às pessoas certas. O projeto Azrael foi encerrado. As meninas daquela escola no Iêmen foram realocadas. Elas estão seguras." Amelia assentiu. "E Sophie? O MIT lhe concedeu uma bolsa integral." Caleb sorriu, com um novo nome, é claro. "Ela reclama que as aulas de ciência da computação são muito fáceis." Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o mar. "E Michael?" Amélia perguntou baixinho. Caleb olhou para a água. "Michael é complicado. Ele não pode voltar, Evie. Não de verdade. Ele está oficialmente morto, mas está por aí. Ele está trabalhando para um tipo diferente de unidade agora. Uma que responde apenas ao presidente." Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. "Ele queria que você ficasse com isso." Amélia abriu. Era uma única linha escrita com a caligrafia irregular de Michael. "Sierra 2 é a operadora mais corajosa que conheço. Vejo você na casa na árvore." Amélia dobrou o bilhete e o segurou contra o peito. Ela olhou para Caleb. O fantasma havia desaparecido de seus olhos. Ele era apenas um homem agora. Um homem que havia sobrevivido porque uma enfermeira se recusou a desistir. "Então", disse Amélia, enxugando uma lágrima, "o que um CEO aposentado faz com seu tempo?" Caleb olhou para ela e pela primeira vez seu sorriso chegou aos olhos. "Estava pensando em fazer um curso de primeiros socorros", disse ele. "Conheci uma enfermeira. Ela é incrivelmente mandona, mas sabe muito bem o que faz. Achei que poderia aprender 1 ou 2 coisas." Amélia riu. Era um som claro e alegre que afastou as sombras do último mês. "Você vai ser um péssimo aluno", disse ela. "Provavelmente,
concordou Caleb, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a mão dela. Mas prometo ouvir a professora. Essa história nos lembra que, às vezes, os campos de batalha mais perigosos não estão em terras estrangeiras, mas nos lugares que menos esperamos. Não foram as armas ou o treinamento que salvaram a vida de Caleb naquela sala de trauma. Foi o amor de uma irmã por seu irmão e sua capacidade de reconhecer a humanidade em um homem que todos viam como um monstro. Amelia Hart não apenas curou um paciente, ela atendeu a um chamado que ninguém mais podia ouvir. Em um mundo cheio de ruídos, ela ouviu o sinal. Uau, que jornada! Da caótica sala de emergência em Seattle ao confronto sob a chuva no estaleiro, a história de Amelia e Caleb prova que heróis vêm em todas as formas. Alguns usam botas de combate e outros usam aventais. Se esta história o manteve na ponta da cadeira, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. E se você quiser mais histórias emocionantes de sobrevivência, mistério e drama da vida real, inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder um upload. O que você achou de The Twist with Michael? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.